Salve, rapaziada do Roça FC, vamos falar sobre coisa importante, coisa que interessa, futebol. Bom, então hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, né? Um assunto que com certeza está dividindo opiniões aí, que é a questão do Santos Futebol Clube, né? Que para muitos é o maior clube do Brasil. Na minha visão, disputa ali pau a pau com o São Paulo, entre os dois maiores clubes em questão de história, em questão de tradição, em questão de títulos no futebol brasileiro. O Santos de Pelé, de Pepe, Coutinho, Neymar, né, diversos jogadores que já passaram pelo time do Santos, que vestiram a camisa do Santos, e esse time infelizmente vem se perdendo com o tempo, né? Já faz alguns anos que o Santos não vem mais atuando bem, né? Que não vem jogando da mesma maneira, que não vem jogando como o Santos, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse é o tema principal do nosso vídeo. Bom, primeiramente, eu gostaria de trazer alguns dados aqui para vocês. O Santos, ele não vence um título realmente importante, não, um título de expressão nacional ou internacional, desde 2012, quando o Santos venceu a Recopa, né, Sul-Americana, ainda referente a Libertadores que ele conquistou em 2011. Então, em 2011, o Santos foi campeão paulista, campeão da Libertadores e em 2012 campeão da Recopa. Desde então, o Santos venceu o Campeonato Paulista de 2015 e de 2016. E desde 2016 o Santos não venceu mais nenhum título, ou seja, o Santos, né, ali praticamente está ali igualado ao São Paulo em tempo sem ganhar um título de expressão nacional. Mas a gente às vezes esquece isso, né? A gente esquece porque o Santos sempre teve grandes jogadores, né? Às vezes não tá tão na mídia quanto os outros clubes e a gente esquece de se atentar a isso. Mas se a gente parar para pensar que já faz 10 anos que o Santos não ganha um título de expressão nacional ou internacional, a gente fica um pouco chocado, né? Porque a gente cresceu e viveu acostumado com o Santos gigante, acostumado com o Santos brigando por tudo. É claro que o Santos, nesse meio tempo, foi vice-campeão brasileiro em 2019, foi vice-campeão da Copa Libertadores, mas ainda assim é muito pouco para um time que sempre esteve acostumado a ganhar, sempre esteve acostumado a ter grandes jogadores e principalmente nesses últimos 3 anos, que é o foco realmente desse vídeo, né? Nesses últimos 3 anos, né, nos últimos 3 campeonatos paulistas principalmente, que é o que eu quero falar, no Campeonato Paulista de 2020, né, é claro que teve aquela paralisação por causa da pandemia, o futebol paulista ficou ali parado por muito tempo, né, todos os times acabaram sofrendo, mas ainda assim o Santos, que havia se classificado no seu grupo, né, juntamente com a Ponte Preta, jogou as quartas de final na Vila Belmiro. Eu lembro que esse jogo, inclusive, foi a minha estreia como comentarista, né, profissional na rádio, então é um jogo que eu tenho muito carinho. E o Santos perdeu para a Ponte Preta, né, o João Paulo, inclusive, que acho que estava no Cruzeiro há pouco tempo, foi o destaque do jogo, fez um golaço de fora da área, e o Santos realmente mereceu perder aquele jogo. O que mais chamou a atenção foi isso, a Ponte Preta passou do Santos na Vila, merecendo passar, né? Aí em 2020 o Santos fez ali um campeonato brasileiro mediano, né, nada muito fora do normal. Em 2021 começou ali a sequência, né, que já não estava boa no Campeonato Paulista, né, a gente acabou de comentar que eles foram eliminados nas quartas de final. Em 2021 o Santos, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, conseguiu se salvar do rebaixamento, né? Pela primeira vez na sua história, o Santos teve realmente grandes chances de cair no Campeonato Paulista e só não foi rebaixado porque acabou ali vencendo o jogo final, que era um jogo direto, inclusive, porque o time que perdesse seria rebaixado e o Santos conseguiu vencer o jogo, mas ainda assim não passou nem para as quartas de final, então ficou ali em terceiro colocado do seu grupo, o que é muito pouco para o Santos. E esse ano, novamente, o Santos é eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista e na última rodada também consegue se salvar somente do rebaixamento. Então, o que eu queria chegar é, a gente sabe que o Campeonato Paulista é sem dúvidas o estadual mais pegado, o estadual com maior qualidade, em que os times que não são da capital são melhores estruturados. A gente vê exemplos do Mirassol, o Guarani,
né, diversos clubes aí, o Ituano que está se organizando, diversos clubes que estão dando trabalho para os times paulistas, mas ainda assim a gente sabe que a diferença técnica e de qualidade financeira, política, de torcida, tudo não tem nem comparação. Se você pegar qualquer time do interior e comparar com um dos quatro grandes, né, de São Paulo, é praticamente incomparável ali, é uma diferença gigantesca. E o Santos, por tudo que ele é e tudo que representa, né, estando ali entre os dois ou talvez o maior time do Brasil, não pode ser eliminado 2 anos seguidos na fase de grupos, né, está pelo menos 3 anos sem chegar às semifinais do Campeonato Paulista. Realmente é muito pouco. Né? Esse ano o Santos realmente ficou por muito pouco, precisava ali de uma combinação de resultados, né? Precisava vencer do Água Santa e para realmente não ser rebaixado, mas se perdesse para o Água Santa e a Ponte Preta vencesse o Ituano, o Santos seria rebaixado no Campeonato Paulista. Lembrando que no Campeonato Paulista, para você ser rebaixado, não basta só ser o último colocado do seu grupo, você tem que ser pelo menos o último ou penúltimo time da classificação geral, né? Que no total são 16 times, então você tem que ter sido o 15º ou 16º pior time do Campeonato Paulista, que realmente você tem que fazer um esforço muito grande para isso, né? Porque são muitos jogos contra alguns times fracos, alguns times fortes, então a maioria dos times consegue ali fazer uma pontuação boa, e o Santos não conseguiu. O Santos acabou sendo eliminado na fase de grupos, mas conseguiu se salvar do rebaixamento novamente. O que preocupa são os anos seguintes, né, daqui pra frente. Até porque o Santos, na sua história, sempre teve jovens promissores na base, jovens que sempre chamaram a responsabilidade, né? Neymar, Robinho, Ganso na época que subiu, né? Diversos jogadores ali, o próprio Rodrigo, que alguns anos atrás salvou ali economicamente o Santos, deu um grande alívio econômico quando foi vendido para o Real Madrid. Mas nessa safra atual dos meninos da Vila, tem um ou dois jogadores ali só que a gente vê um grande potencial realmente. Óbvio que tem jogadores que ainda podem evoluir, que ainda podem melhorar, que podem ter o seu potencial elevado. Porém, a gente vê jogadores como Zanocelo, Gabriel Pirani, alguns jogadores que subiram com alguns status, né, que a gente esperava muito desses jogadores quando subiram. O próprio Sandri, que foi titular da final da Libertadores, eu gosto muito, mas não conseguiu mais retomar o futebol que vinha jogando antes da lesão. Então realmente são jogadores que a gente não vê que vão salvar o Santos de uma situação como essa, que vão colocar o Santos para cima novamente, ou até que vão ser vendidos por um grande valor para tentar salvar o Santos economicamente. O único ali que a gente vê que talvez possa ser vendido por um valor alto ali, talvez seja o Ângelo, né? Principalmente pela idade, ainda é muito jovem, então a tendência dos clubes europeus virem em cima dele é grande. E o Marcos Leonardo, né? Que ele é um artilheiro, mas também às vezes é um pouco inconsistente, ainda oscila por conta da idade. Então realmente são esses dois jogadores, de resto a gente não vê uma salvação para o Santos, pelo menos na base. Então é isso, só queria alertar aí, saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Santos vai acabar, se o Santos permanecer desse jeito, se ele vai acabar sendo rebaixado em algum momento, né? Lembrando que o Santos ali junto com o São Paulo e com o Flamengo são os únicos 3 times que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, né? Então realmente ali esse ano tem grandes riscos do Santos ser rebaixado no Brasileirão, né? Se ele já passou sufoco no Campeonato Paulista, tem grandes riscos, mas ainda assim a gente sabe que o Santos é um time gigante, pode dar a volta por cima, mas para isso tem que mudar a postura, né? A diretoria está tentando primeiro quitar as dívidas, né? Se arrumar economicamente, para depois apostar no futebol. Meio parecido com o que o Flamengo fez alguns anos atrás, né? Devido às guardadas proporções, mas não adianta você querer quitar suas dívidas e esquecer do futebol, ficar com um time abaixo da média e acabar correndo o risco de ser rebaixado, né? Um rebaixamento inédito na história do futebol. Então gostaria de saber a opinião de vocês. E na minha visão, sinceramente, é obrigação os 4 clubes grandes de São Paulo e agora o Bragantino passarem pelo menos para as quartas de finais ou semifinais, né? Eu acho que
Só não é mais obrigação chegar nas semifinais porque tem o Bragantino que tá aí batendo forte em todo mundo, então pelo menos um deles teria que ser eliminado para o Bragantino chegar nas semifinais. Então acho que pelo menos chegar nas quartas de finais é mais do que obrigação. E o Santos não vem conseguindo fazer isso já faz algum tempo. Então só queria alertar aí, saber a opinião de vocês. Pra mim, o Santos tá com sérios riscos de ir acabando aos poucos. Óbvio que nunca vai acabar, né? Sempre vai ter história. Mas eu tô falando no sentido de acabar de perder protagonismo, né? O Santos já faz algum tempo que não é protagonista. Eu acho que com o tempo que passa tem cada vez mais riscos disso acontecer. Mas é isso, agradecer aí, dá like, compartilha e é nóis, falou!